Olá pessoal, meu nome é Guilherme Tavares, eu sou especialista em negociação e mediação de conflitos. E hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre como escolher o mediador certo para a sua empresa. Antes da gente falar sobre esse tema, é importante esclarecer o seguinte: uma vez que uma empresa contrate um mediador, esse mediador ele é neutro e ele é imparcial, ou seja, ele vai apenas facilitar alguma disputa ali na empresa. O que não significa necessariamente que a empresa tenha que acatar todas as sugestões do mediador. Na realidade, o mediador vai apenas estimular o diálogo entre as partes e as próprias partes serão as responsáveis por chegar a um acordo. Foi feito um estudo em uma universidade norte-americana chamada Northern University, e nessa universidade foram entrevistados os 30 maiores mediadores dos Estados Unidos e foram descobertos padrões, foram descobertos comportamentos de mediadores de sucesso. E é um pouco sobre o que a gente vai falar aqui hoje. O primeiro comportamento identificado nesse estudo foi a questão do rapport. Mediadores e negociadores de sucesso sabem estabelecer rapport. Então esses 30 principais mediadores estabeleceram essa característica como habilidade mais importante. Estabelecer rapport, como a gente já conversou aqui algumas vezes, significa gerar conexão com o outro. Significa estimular com que as partes de fato confiem no mediador para que elas possam expor os seus interesses, para que elas possam falar mais e para que o mediador possa então criar um ambiente amigável, um ambiente ali favorável para os diálogos e para as negociações. O segundo elemento mais importante para a escolha de um mediador é a criatividade. Ser criativo quer dizer também escutar muito bem a outra parte, escutar com empatia, escutar desvencilhando-se da sua visão de mundo e escutar o outro genuinamente para propor soluções criativas. E isso pode ser feito apenas a partir do momento em que nós enxergamos os interesses da outra parte. Tudo aquilo que não é dito pela outra parte para que essas soluções criativas possam surgir. Soluções criativas no sentido, por exemplo, de algo que é valorizado por uma das partes e a outra parte é fácil para a outra parte de conceder. O mediador ele deve ser capaz de ter esse poder de identificar questões ocultas ali na conversa, no diálogo entre as duas partes e propor a partir disso soluções interessantes, soluções criativas, soluções que atendam às demandas das duas partes. E o terceiro fator fundamental para a escolha de um bom mediador é a paciência. O mediador deve ser paciente no sentido de que, enquanto as partes estiverem falando, ele deve escutar genuinamente e, escutando genuinamente, ele vai inclusive dar o exemplo para as outras partes também se escutarem. E escutar significa não interromper em momento nenhum. Se ele estimulou as partes a dialogarem, a falarem determinada questão, que essas partes de fato falem e tomem o tempo que for necessário para falar. Claro que uma mediação dura em torno de 1h30 e isso faz com que a partir desse tempo talvez não seja tão produtiva, mas eu creio particularmente que há tempo suficiente para que as partes possam falar em conjunto, para que as partes possam falar em sessões individuais. Então o mediador e o negociador deve ser paciente e escutar genuinamente o outro e, sendo paciente, aguardar que as duas partes elas cheguem na resolução. Porque, como foi dito aqui anteriormente, não é papel do mediador propor uma solução. Ele deve estimular, deve apresentar temas às partes para que elas cheguem àquele acordo. Ele deve ser apenas um guia, no sentido de falar quais são as agendas, quais temas podem ser tratados aqui, a partir da identificação que eu fiz de vocês, e a partir disso que as partes consigam se entender e consigam chegar a um acordo de fato. É isso, convido vocês a se inscreverem no meu canal para saber mais sobre negociação e mediação de conflitos, e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado!